Graça e paz a essa igreja maravilhosa. Ramon, quando vem pregar aqui, ele diz que a igreja é uma família e, de fato, eu tenho me sentido bem recebido aqui. Estou ali com a minha esposa, minha filha. Hoje pela manhã meu filho também esteve aqui e a gente sente um amor e um carinho pela igreja. Nas semanas que antecederam essa minha palavra aqui para a igreja, eu orei muito a Deus para que a palavra que o Senhor colocasse no meu coração fizesse sentido, alguma coisa sentido na sua vida, na sua segunda-feira. Que as pessoas que me ouvissem aqui hoje pudessem sair com algum objetivo, com alguma mudança de vida, e eu espero que o Espírito Santo fale no teu coração. E o nome que eu dei para a minha mensagem hoje é 3 homens e 2 destinos. E para a gente começar a pensar nessa mensagem, eu quero fazer um exercício com vocês. Nós vamos transformar esse momento aqui agora num tribunal. E eu vou emprestar para cada um de vocês um malhete. E vocês vão vestir a toga. E vão ser juízes. Eu vou apresentar 2 homens aqui. Narrar os pecados e os erros desses homens. Os crimes desses homens. E eu vou pedir para que você dê a pena para cada um deles. Sei que a Bíblia fala, quando eu falei isso pela manhã, uma pessoa fala, mas a Bíblia diz não julgueis. Mas nós não estamos julgando aqui as coisas espirituais, nós vamos pensar na lei dos homens. Então, como existem juízes, eu estou nomeando vocês agora juízes. Vou emprestar meu malhete e minha toga, vocês vistam, e eu quero apresentar 2 homens. Vamos pegar aqui os crimes do primeiro homem. Esse primeiro homem que está aqui sentado, ele é desobediente às autoridades espirituais. Quando mandam ele fazer alguma coisa, ele desobedece. Ele também é um sujeito que tem muita vaidade, o ego lá em cima. É um cara que, se vivesse nos nossos dias, ia ter Facebook e milhares de fotos de todas as poses, de todos os trejeitos. Ele é extremamente vaidoso. Certa ocasião ele fez um monumento a si mesmo, né? Um busto com um monumento, para que ele fosse então reconhecido pela sua grandeza que ele tem. Ele tem o ego lá em cima. E uma vez ele cometeu contravenção penal. Não é um crime, mas é uma contravenção penal. Ele praticou uma profissão pela qual ele não estava habilitado. Ele fez exercício do sacerdócio, fez sacrifícios, mas não era um sacerdote. Por que uma contravenção penal e não é um crime? Porque aqui no nosso país, uma pessoa que comete esse crime, ele é um contraventor. Por exemplo, uma pessoa que constrói uma casa, mas não tem o CREA. Uma pessoa que exerce uma profissão que exige uma habilidade, mas ele não tem. Ou é enfermeiro, diz que é enfermeiro e não é. Há 3 profissões no nosso país que são crimes, se você praticar. Uma delas é se você fizer uma operação ou disser que é médico e exercer a medicina. Isso é crime. Se você falar que é um dentista e tratar do dente de outras pessoas sem ser habilitado, você também é um crime, você exerceu um crime. E por fim, se você for um farmacêutico falso, também é crime. Fora isso, todas as outras profissões, elas são contravenções penais. E o crime de contravenção penal, muitas vezes ele é transformado em um exercício de uma ação social, ou então você paga uma multa e está liberado. Você não fica na cadeia. O crime, você fica na cadeia. E esse cidadão aqui, que está aqui do meu lado esquerdo, ele então cometeu uma contravenção penal. Fez sacrifícios, mas não era um sacerdote. Então esse primeiro homem era vaidoso, e quando ele foi pego nos seus delitos, ele jogou a culpa nos seus liderados. Então eu quero resumir. Essas são as penas desse homem que está sentado à minha esquerda. Ele é desobediente às autoridades espirituais. Ele cometeu uma contravenção penal.
ele é exageradamente vaidoso e ele tentou transferir a culpa dos seus erros para os seus liderados. Que pena vocês dariam para esse cidadão? Que pena. Vamos botá-lo na cadeia? Ou vamos fazer ele pagar uma pena qualquer? Uma multa qualquer? Foram graves os pecados dele? O que vocês acham? Estão comigo ou estão dormindo? Estamos comigo? Vamos absolver? Não? Uma multa? Ok. Então agora nós vamos apresentar, vamos ver depois que pena que nós vamos dar, e eu quero falar agora sobre o segundo criminoso. Vou pegar a capivara dele aqui. Esse segundo homem era uma pessoa muito famosa, influente e era casado. E usou a sua influência para cantar a vizinha. Cantou a vizinha, teve lá uma relação adúltera com a vizinha, esposa de um de seus empregados. E fruto desse relacionamento fora do casamento, esse homem teve uma gravidez indesejada. Então essa gravidez indesejada trouxe algum constrangimento e ele começou a tentar forjar provas para que isso não fosse descoberto no meio da sociedade que ele vivia. Então o que ele fez? Chamou o empregado que estava trabalhando em outra cidade, pediu para ele voltar, fez um churrasco, encheu a cara do empregado, falou, vai para casa. Pensando assim, bom, se eu fizer isso, ele vai lá para casa, e aí então eu vou ficar, o filho vai ser dele. E aí ele foi assim, só que o cara encheu a cara e mesmo travado, o cara não foi para casa. E aí então esse cidadão se cansou da história e mandou matar o cidadão, o seu empregado, marido da mulher com quem ele adulterou e marido da mulher com quem ele teve um filho de uma gravidez indesejada. Então esses são os crimes: adultério com a vizinha, esposa de um de seus empregados, mentiu, corrompeu, enganou as pessoas e é mandante de um assassinato do marido da vizinha. Que pena que nós vamos dar para esse cara aqui. Prisão? Vamos meter ele na cadeia? Vamos? Alguém aqui é favorável à pena de morte? Vamos meter uma cadeira elétrica nele? O que vocês acham? Bom, mas eu sei que alguns de vocês que são experts na Bíblia já sabem de quem eu estou falando. E aí eu quero perguntar, quem é esse primeiro homem que eu apresentei para vocês? Alguém sabe? Esse é um pouco mais difícil. Quem é? Saul. Tem gente que sabe a Bíblia aqui. Esse homem aqui é Saul, rei de Israel. E quem é esse outro homem que eu apresentei para vocês aqui, esse segundo criminoso? Davi, rei de Israel. Mas o interessante é que, na verdade, a gente conhece a história e a gente sabe muito bem o final da história de cada um desses dois homens. Deus rejeitou Saul e Deus enalteceu Davi. Mas como é que pode ser isso? Como é que pode Deus honrar uma pessoa que cometeu crimes muito maiores, dos quais eu tenho certeza que nenhum de vocês que está me escutando aqui tinha sequer capaz de imaginar cometer os pecados que Davi cometeu e chamar esse homem de o homem segundo o coração de Deus? É assim que ele é chamado na Bíblia. E como é que pode um homem que a maioria de nós ia absolver, que os crimes foram leves, ser rejeitado por Deus? Como que pode ser isso? Interessante é que os dois começaram muito bem. Saul foi ungido e escolhido por Deus. Davi foi ungido e escolhido por Deus, e Deus os escolheu não porque eles fizessem alguma coisa maravilhosa, simplesmente Deus os escolheu. E Deus escolheu os dois, escolheu Saul, escolheu Davi, e nós vamos ver como é que era
a vida de cada um deles. Saul era rico, de família influente, alto e bonitão. O genro ideal, né? Todo mundo ia querer um genro como Saul. 1 Samuel 9:1-2 relata como era Saul. Havia um homem de Benjamim, rico, influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Decorate e trineto de Áfia. Olha só, está falando aqui 4 gerações, até o tataravô do Saul é nomeado família influente em Israel. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, bonitão, sem igual entre os israelitas. Os mais altos de Israel batiam nos seus ombros. Se eu vivesse naquela época, eu ia estar aqui no ombro de Saul. Imagina um homem bem alto, bonito e rico. Saul literalmente olhava as pessoas de cima para baixo. E aí você vai pensar, playboy, né? Playboy, riquinho, de família boa, devia estar andando de camelo 4.0, movido a água, né? Baixo consumo, fazendo zigue-zague lá nas terras de Israel. Mas a Bíblia também fala a respeito de Saul, de que quando ele começou sendo chamado por Deus através de Samuel, ele era um cara humilde e obediente. Ele começou muito bem. Ele começou a carreira espiritual muito bem. Não é que ele começou como um snob ou já era um cara vaidoso. Não, ele começou na humildade. As pessoas olhavam para Saul e falavam, esse cara aí é humilde. E Davi também começou bem. Só que Davi não era de família rica. A família de Davi era uma família normal. Os seus irmãos eram soldados. Estavam lá no exército de Israel. E Davi era pastor de ovelhas. Não era de uma família influente, mas era um jovem corajoso e na sua juventude ele lutou com Golias, na confiança do Senhor, e teve aquela grande vitória que o elevou até o posto de rei de Israel. Os dois começaram bem, mas aconteceu na vida de cada um deles o pecado na vida deles. Saul pecou, Davi pecou. E os dois foram desmascarados. Não é que ninguém pecou e falou assim, estou arrependido, quero confessar. Não, foram desmascarados e foram repreendidos pelos profetas. O profeta Samuel fez uma repreensão a Saul e o profeta Natã fez uma repreensão a Davi. E a gente vai ler agora os textos bíblicos que falam a respeito da reação de cada um desses indivíduos. Como eles reagiram quando Deus os repreendeu através do profeta? Qual foi a reação de Saul e qual foi a reação de Davi? É um texto um pouco longo, eu sei que é difícil para você acompanhar, eu sei que a minha voz é meio constante, então acorda aí o seu irmão do lado, presta atenção na leitura bíblica, porque é a Bíblia que vai falar no teu coração. Amém? Amém. Então vamos ler lá em 1 Samuel 15, de 17 a 30, Samuel vai repreender Saul. E Saul disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, olha, ele era humilde, hein? Ele se enxergava pequeno, Saul se enxergava pequeno. Você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei de Israel e o enviou numa missão ordenando, vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? O que ele está falando aí é, por que você pegou as coisas que eu mandei destruir e pegou para você? Por que você trouxe essas coisas que eu queria que fossem destruídas junto com aquele povo ímpio? Por que você trouxe com você? Por que você se lançou sobre esses despojos? Mas Saul disse assim, mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe o rei Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados, não eu, os soldados tomaram as ovelhas e os bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, aquilo que Deus tinha mandado destruir,
os soldados trouxeram a fim de sacrificar ao Senhor nosso Deus em Gilgal. Aí Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Aí Saul fala assim: pequei, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a barra do seu manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel, volta comigo para que eu possa adorar o Senhor teu Deus. A partir desse episódio da vida de Saul, a vida dele se tornou num abismo atrás de outro abismo. Esse pecado da desobediência desencadeou na vida de Saul muitos outros crimes além desses que eu relatei, que foram os crimes e os erros que fizeram com que Deus o tivesse rejeitado. Mas depois disso, ele andou como se estivesse muito longe de Deus. E aí na vida dele foi um ciclo de enganos, erros e pecado, orgulho, mentira, traição, assassinato, feitiçaria, ocultismo, e tudo culminou com suicídio. Morreu, se matou. Foi um desenrolar de problemas na vida dele. E quando a gente vê nesse texto que ele foi repreendido, a gente vê algumas coisas, a maneira como ele reagiu à repreensão do profeta, à repreensão da palavra de Deus. Em primeiro lugar, ele mentiu. A maior parte do tempo ele tentou se justificar. Ele jogou a culpa nas outras pessoas. E a gente pode perceber também que ele desobedeceu porque ele queria manter as aparências. Vamos deixar tudo como está, para ninguém perceber. Samuel, volta comigo, vamos lá adorar. Para o povo ver que você ainda está comigo, que eu ainda tenho o respaldo do profeta, que eu ainda sou ungido de Deus, vamos andar junto. Vamos fingir que nada aconteceu, pequei, tudo bem, eu entendi que eu desobedeci você, mas vem comigo, volta-me, honra-me perante o povo. Não há sinal de arrependimento, não há sinal de tristeza pelo pecado, só há justificativas nas circunstâncias e o desejo que ninguém percebesse nada diferente. É assim que Saul, então, reagiu à repreensão que Samuel lhe fez. E essa maneira como ele reagiu demonstra o caráter dele. Que ele é um cara que queria fazer tudo da forma como ele achava que tinha que ser feito. Se ele achava que ele podia sacrificar, ele ia lá e sacrificava não sendo sacerdote. Se ele achava que ele devia trazer o despojo e atender a palavra dos soldados ao invés da palavra de Deus, ele agia assim e assim, embora, vamos nessa. A maneira de pensar dele, a cabeça dele, era a palavra de Deus. Não era o que o profeta tinha falado, nem o que Deus tinha mostrado, mas é da forma como ele pensava e ele achava que devia ser. E a gente cruza com esse tipo de pessoa na vida, muitas vezes eu os costumo chamar de professor de Deus. Ele sempre está certo, a opinião dele sempre é correta, ele é o sabe tudo, e a gente cruza com muitas pessoas aí, eu estou falando, eu imagino que você já está pensando em alguém aí que para você é professor de Deus. E Saul era assim. Anos mais tarde, Davi também pecou. E pecou daquele jeito que eu falei para você, aqueles pecados. E também foi repreendido. E eu quero ler com você
qual foi a reação de Davi quando ele foi repreendido pelo profeta Natã. 2 Samuel 12, de 7 a 9, depois o versículo 13. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Aí o versículo 13 diz assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Uma coisa que me ressalta aos olhos é que Davi deu a mesma resposta ao profeta que foi a resposta de Saul, não é verdade? Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Só que dentro do coração de um, só haviam justificativas, mas no coração do outro, nós vamos ler agora o Salmo 51, que é reflexo da repreensão que Davi teve nos dias que o Natã o repreendeu. Como ele se sentiu, o que estava acontecendo dentro do coração dele, qual era o sentimento de Davi naqueles tempos. Eu vou ler, está no Salmo 51, de 1 a 10. Lá no cabeçalho da sua Bíblia talvez esteja escrito isso aqui: para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que ele cometeu adultério com Betseba. Então esse é o contexto desse salmo. Veja o que Davi escreveu, o que estava acontecendo dentro do coração dele. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em me condenar. Olha, um homem consciente do seu erro, um homem consciente da sua falha, um homem caído aos pés do Senhor, reconhecendo que ele precisava do perdão de Deus, porque tinha pecado. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Era um texto, uma canção, uma poesia, uma reflexão de uma pessoa que estava tremendamente arrependido pelas coisas que ele tinha cometido. E aí a gente consegue entender por que Deus rejeitou Saul e por que Deus amou e perdoou Davi. Porque Saul tinha compromisso com as pessoas. Saul tinha compromisso com o cargo, Saul tinha compromisso com as aparências, Saul tinha compromisso com ele mesmo. Mas Davi tinha compromisso com o Deus. Não importava o que ia acontecer, o que as pessoas iam pensar, o compromisso de Davi era com Deus e ele queria era se acertar com Deus. Enquanto Saul queria manter as aparências e que fosse reconhecido o que ele era antes, Davi estava lá quebrantado e arrependido. E aí nós temos dois homens e nós temos dois destinos. Nós temos Saul que pecou e se justificou e se perdeu em seus pecados e se afastou tanto de Deus que cometeu suicídio.
e provavelmente, eu não sei, só Deus sabe, está perdido eternamente. Deus sabe se sim ou se não, mas tudo indica que ele se afastou tanto de Deus, que um abismo traz ao outro, que ele caiu no abismo e perdeu sua vida, perdeu seu reino, e nós não o veremos na eternidade, talvez, só Deus sabe, eu não sei. Mas o outro homem, Davi, que pecou, se arrependeu, se colocou de uma maneira humilde na presença de Deus, buscou misericórdia através de um clamor. Esse homem hoje tem o seu nome entre os grandes homens de Deus, de toda a história humana, e nós o veremos na glória de Deus. E Davi é então o homem de quem Jesus Cristo é descendente, porque Deus o escolheu. Amém? Então aqui nós temos 2 homens e 2 destinos. Quero fazer uma pausa, que eu não pude fazer antes, para não dar dica de quem eram os 2 homens. Toda pregação que eu faço eu gosto de recomendar um livro, e eu quero recomendar esse livro para que vocês leiam, não tem aqui na livraria, fininho, se você pegar 2 vezes você vai ler. Ele chama O Perfil de 3 Reis, é um livro muito famoso, é um best-seller evangélico. Ele vai falar a respeito da vida de 3 reis, vai falar a respeito da vida de Saul, vai falar a respeito da vida de Davi, vai falar a respeito da vida de Absalão. Ele não está relacionado com a minha pregação, mas também vai envolver uma série de coisas interessantes através da psicologia e vai aplicar muito na nossa vida. Eu fiquei muito impactado quando eu li esse livro, então eu quis trazer para a igreja. Bom, você deve estar se perguntando nesse momento, mas não eram 3 homens, 2 destinos? Cadê o terceiro homem? Quem é esse terceiro homem? O terceiro homem é você. Homem e mulher que me assiste aqui, homem e mulher que me assiste através da internet. Eu quero convidar então você a devolver o malhete. Devolve o malhete para mim. Quero convidar você a tirar a sua toga. Tira a toga. E quero que você faça um exercício mental de que você sai do trono de juiz, da cadeira de juiz, e venha se sentar numa dessas 2 cadeiras de réu. E aí eu quero conversar com você, quero abrir o coração e quero já largar uma pergunta para você. Em qual das 2 cadeiras você estaria sentado? Quero pedir para você, olhe para Deus. O mesmo Deus que conhecia o coração de Saul é o mesmo Deus que conhecia o coração de Davi. E é o mesmo Deus que conhece o seu coração. Sabe o que se passa aí com você? Conhece as suas intenções. Sabe o que vai dentro do seu coração. Te conhece mais do que você pode imaginar. E não importa como você começou, importa como você vai acabar. Não importa como você chegou aqui hoje, importa como você vai sair daqui hoje. E quem sabe você possa ter uma transformação. E você tem a oportunidade que Deus lhe dá hoje de talvez dar uma resposta a respeito do seu destino. Destino de Saul ou destino de Davi? Porque nós vemos ações e ouvimos orações, ouvimos a sua palavra, mas Deus sabe o que está atrás do seu coração. Quando você ora, quando você canta, quando você fala a respeito dele, Deus sabe e conhece a intenção do seu coração. Há pais aqui que podem estar enganados a respeito dos seus filhos. Tem pai que é cego, mas Deus vê tudo.
Há mulheres aqui que estão casadas há muito tempo com homens e elas pensam que eles são fiéis e sinceros, mas às vezes eles as traem. Às vezes elas ficam sabendo, a maioria das vezes não. Mas Deus está sabendo. Deus está vendo. Deus conhece o seu coração. Deus sabe que tipo de crente que você é. Há crentes que fingem a fé, que fingem o arrependimento. Há crentes que fingem a vida inteira, que fingem o perdão, que fingem todas as coisas. Enganam a muitas pessoas. Tem crente falso. Na nossa e em todas as igrejas. Mas Deus sabe de tudo. Conhece o seu coração. Cada pensamento seu, cada motivação. Ele sabe por que você está aqui. Ele sabe com quem que é o seu compromisso. Há jovens que vivem na igreja e eles são personagens. Tem máscaras. Um dia a máscara cai de alguns, outras vezes não. Mas Deus está vendo tudo. Deus conhece essas pessoas. Saul estava interessado em aparecer para os outros. Era vaidoso e não queria que ninguém soubesse dos seus erros. E você, na cadeira de réu? Como que você reage quando o Espírito Santo te convence do pecado? Quando Deus fala assim, você está andando errado. Qual é a sua reação? O que acontece dentro de você? Como que você age? Disfarça o máximo que você pode, veste a carapuça de religioso, importa o que as pessoas vão achar. Com quem que é seu compromisso? Você, na cadeira do réu. Qual é o compromisso? É verdade que Jesus tem um amor enorme pelos pecadores e ama as prostitutas, enfim, todos aqueles que cometem pecado. Deus ama e Deus quer você do lado dele. Mas também é uma outra verdade que no Evangelho de Jesus Cristo, ele foi muito rigoroso com as pessoas que decidiam segui-lo, que queriam andar com ele, que estavam dispostos a falar, eu quero esse Evangelho, Jesus. Uma vez ele falou assim, olha, quem comigo não ajunta, espalha. Em outra ocasião, Jesus chegou e falou assim, fez um discurso tão grave, mas tão grave, está relatado no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, que Jesus falou e as pessoas foram embora, os discípulos abandonaram Jesus. Porque acharam que aquele discurso era muito duro. Jesus estava exigindo uma coisa que nenhum deles podia fazer. Aí Jesus vira para os 12 que eram mais próximos deles e fala assim, vocês também querem ir embora? Aí Pedro responde assim, Jesus, para onde nós vamos? Para quem iremos nós? Somente tu tens as palavras da vida eterna. Mas muita gente o abandonou, porque o discurso foi duro. O discurso de Jesus é muito duro às vezes. Sabe o que está acontecendo, gente? Nas igrejas evangélicas, nós estamos infestados, cheios, lotados de crentes com o mesmo espírito de Saul. Como eu contei para vocês, eu sou estudante de teologia e o ano passado na faculdade teológica foi lá um missionário. Ele é ex-favelado, cresceu numa favela em São Paulo, se converteu, foi estudar e se tornou missionário. E hoje trabalha na favela onde ele cresceu. E ele contando a respeito do trabalho que eles estão fazendo nessa favela em São Paulo, ele contou que através do trabalho de várias comunidades e igrejas, as pessoas estão se convertendo na favela e os traficantes também estão se convertendo na favela. Glória a Deus, que se convertam realmente. Mas ele contou que antes que eles oram, os traficantes se reúnem e oram juntos. Fala assim, Deus,
abençoa este dia, que a polícia não nos pegue e que a gente consiga fazer o nosso trabalho e ter bastante lucro. Que evangelho é esse que está sendo pregado, que está desvinculado de uma vida cristã íntegra? Quando ele falou isso, eu fiquei escandalizado, fiquei arrepiado. Como pode isso? Aí depois eu fiquei pensando, e pensei que nas igrejas que eu frequentei, cansei de ver crente fofoqueiro, cansei de ver crente invejoso, crente mentiroso, crente adúltero, cansei de ver crente fornicador, cansei de ver pastor interesseiro, cansei de ver crente falso. E aí depois eu olhei para mim e comecei a ver na minha vivência de 40 anos de evangelho, que eu também tenho os meus pecados, que eu não consigo me libertar, alguns pecados que me são preciosos. Mas a palavra de Deus precisa fazer efeito na nossa vida. Arrependimento. Essa é a palavra que tem que acontecer na nossa igreja, na nossa vida nos dias de hoje. Quando Jesus começou a pregar para as pessoas, a primeira palavra que ele falou, sabe qual foi? Primeiro foi João Batista, né? João Batista prepara o caminho para o Senhor. Ele levanta a voz e fala o quê? Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Aí depois Jesus começa a pregar e Jesus fala o quê? Qual é a palavra de Jesus para aquele povo? Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Aí depois Pedro, no primeiro discurso dele, prega para 5.000 pessoas se converter, as pessoas se convertem e falam assim, agora Pedro, o que nós vamos fazer? E Pedro fala o que para eles? Arrependei-vos e credes no Evangelho. Então a palavra que eu tenho para a igreja, para você aqui, sentado na cadeira dos réus, é a segunda pergunta que eu quero te fazer. Em qual das duas cadeiras você está? E a segunda é, como você vai responder a essa pergunta? Quando o Espírito Santo te mostra um pecado na sua vida, qual é a sua reação? Arrependimento não é emoção, não é ficar triste simplesmente pelos pecados, mas arrependimento é tomar uma decisão de que você vai deixar aquele pecado para trás, uma decisão de que você não vai mais cometer aquele pecado. Quando o Espírito Santo falar no teu coração, e eu tenho certeza que Ele está falando agora, mostrando para alguns que estão aqui nesse lugar, o erro que você tem cometido sistematicamente. Porque o pecado na vida do cristão, ele é um acidente e não um estilo de vida. A graça de Jesus está disposta a te perdoar 70 vezes 7. Milhares de vezes Deus está disposto a estender sua mão e a te perdoar, e a te abraçar, e a te limpar, e a te lavar. Sabe como é que eu sei disso? Porque Ele olha para mim e fala assim, quando teu irmão pecar contra você, Rafael, você tem que perdoar 70 vezes 7 e não só 7. Então se eu sei que Ele quer de mim isso, nossa, Ele é muito maior, muito mais perdoador que eu, e Ele vai te perdoar todas as vezes que você, num acidente, cometeu o pecado e sinceramente quer abandonar esse pecado. Mas nenhuma vez em que você estiver com o espírito leviano de Saul, nenhuma vez Ele te perdoa. O arrependimento sincero não está preocupado com as circunstâncias, com o que as pessoas vão pensar, com o que as pessoas vão achar. O arrependimento sincero não é um teatro para as pessoas ficarem com dó de você. O arrependimento sincero é como Davi, que rasgou as suas vestes, jogou cinza sobre a sua cabeça e fala, eu estou arrependido, eu preciso de Deus, eu quero andar conforme Deus. O arrependimento sincero é você olhar para a sua vida e olhar para você e falar assim, eu vivo de acordo com os meus pensamentos, a minha cabeça é a minha lei, eu faço o que eu acho certo, eu vivo de acordo com o que eu quero. O arrependimento sincero é, a vontade de Deus é a minha vontade. Eu quero andar conforme o que Deus quer, não o que eu acho.
Eu quero entregar a minha vida a Deus, e a minha vida eu quero que seja dirigida por Ele, mesmo nas horas que eu não sei o que Ele quer que eu faça. Eu vou me ajoelhar e pedir conselho, e buscar na presença do Senhor o que Ele quer e que direção que Ele quer que eu tome na minha vida. Mas eu não sou mais o dono da minha cabeça, a minha cabeça tem um Senhor, nós cantamos isso. Deus, meu Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? É? Amém? Amém. Arrependimento. O arrependimento sincero é como uma bomba dentro de você. Se você não coloca para fora, ele explode dentro de você. Veja o que Davi fala a respeito do arrependimento. Salmo 32, de 1 a 6. Alguns de vocês vão lembrar de uma música que é evangélica que a gente costuma cantar, que foi baseada neste salmo. Uma música maravilhosa. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheci, eu sei. Vamos ler o texto? Olha o que Davi, um expert em arrependimento, fala a respeito de como tratar esse arrependimento. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Que felicidade, que leveza, que vida leve, quando você então é perdoado por Deus. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Viver sem máscaras. Que delícia viver sem máscaras. Que delícia conviver com gente que não tem máscaras. Que delícia. Por que não sermos esse tipo de pessoas? Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Amém? Estão acordados ainda? Vocês estão comigo? Dá um cutucão aí, porque eu vou falar uma coisa importante. Se você dormiu a pregação inteira, acorda agora. Quero dizer uma coisa muito séria para você. Guarda só isso. Anota isso. Grava isso no teu coração. É o que eu queria deixar com vocês. Falei um monte de coisa, mas se você levar só isso, tá bom. Tá bom. Na minha vida cristã, e na minha experiência aí de 40 e tantos anos, de andar com Deus, eu aprendi que eu e você posso pecar, posso mentir, posso enganar, posso roubar, posso até fazer coisa pior. Mas depois de ter cometido o pecado, de forma nenhuma eu posso viver como se nada tivesse acontecido. Nós precisamos mudar de vida. Deus precisa limpar o meu e o teu pecado. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus sabe. A gente precisa ser autêntico, verdadeiro. Entregar para Deus, falar assim, ó Deus, eu sou isso aí mesmo aí. Sou isso aí que eu não queria ser. Eu sou mesmo isso aí, eu sou aí um ladrão, sou corrupto. Sou mesmo Deus, porque não adianta você falar e vir com laureios, com disfarces na oração, ó Santo Deus, perdoa. Vocês lembram daquela história do fariseu e do publicano indo adorar? Um falou assim, obrigado Deus, porque eu não sou igual aos demais pecadores, porque eu vou à igreja todo final de semana, eu leio a tua palavra. E aí o publicano fala, Deus, eu sou pecador mesmo, pequei, preciso do seu perdão, me perdoa. E Jesus fala o quê? Quem que saiu daquela adoração justificado? Quem foi? O pecador que se colocou verdadeiramente, autenticamente na presença de Deus. Então fala assim, Deus, eu luto com isso, eu sou essa porcaria aí, eu não quero fazer isso, mas eu não consigo, preciso da sua ajuda.
Preciso que o Senhor mude isso em mim e venha ali com aquela sinceridade. Meu irmão, não se esconda atrás do serviço cristão, não se esconda atrás do louvor. Deus quer louvor e adoração íntegra. Não se esconda atrás de ser um líder, atrás de ser um pastor. Deus abomina quando você faz isso e é falso. A sua única chance com Deus é ser verdadeiro. Deus vai tratar a sua vida. Deus vai transformar a sua vida. E Deus vai fazer com que as coisas comecem a mudar na tua vida. Tem um texto em Provérbios que diz assim: o que esconde as suas transgressões não prosperará, mas o que as confessa, esse alcançará misericórdia. Confesse ao Senhor os seus pecados. Às vezes você pensa assim: minha vida não vai bem, eu não consigo, eu queria estar mais firme com o Senhor, eu queria estudar, mas eu não consigo, a palavra de Deus, eu queria louvar, eu queria ensinar. Analise a sua vida, se não há um pecado. E Deus vai fazer a sua vida prosperar. Não importa o que você seja autêntico na presença de Deus. Sabe por quê? Eu vou ler aqui o Salmo de Davi. Nossa, Davi tem tanta coisa maravilhosa. Ele fez algumas coisas feias, não foi? Que nenhum de vocês talvez tivesse coragem de fazer. Mas quem de nós tem o sentimento que ele tem de arrependimento? E a clareza que ele tinha, do compromisso que ele tinha com Deus? Estamos muito distante disso, mas começa a trabalhar a sua vida. Olha o que ele fala. Ele fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Deus sabe o que você está pensando agora. Deus sabe o que você vai pensar daqui a pouco. Sabes muito bem quando eu trabalho, quando eu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes que a palavra chegue à minha língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e por frente e pões a mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance e tão elevado que não consigo atingir. Deus é assim. Ele te conhece desde que você era um feto, desde que você era um pensamento na cabeça da sua mãe e do seu pai. Ele te conhece. Não vai adiantar você chegar e tentar esconder. Você pode esconder de mim, pode esconder dos pastores, mas de Deus Ele está vendo. E Ele tem desprezo por aqueles que são falsos religiosos. Acerte a sua vida com Deus. A mão dele está estendida para você. Ele quer te perdoar. Quer que você comece um caminho de confissão dos seus pecados. Ele quer se relacionar com você. E aí eu quero perguntar, como que você vai responder? Então você aí na cadeira dos réus, que cadeira que você está? Com quem é o seu compromisso? Seu compromisso é com Deus ou o seu compromisso é como Saul com os homens? Com quem é o seu compromisso? É com Deus ou o seu compromisso é com a sua carreira profissional? Que você vai lutar por ela a qualquer custo, se precisar corromper, você corrompe, se precisar enganar, você engana, se precisar pisar na pessoa, você pisa. Com quem é seu compromisso? Com Deus ou com a sua prosperidade financeira? Com quem é seu compromisso? Por que você busca Deus? O que você quer nessa busca de Deus? Você quer Deus ou quer as coisas que Ele dá? Quem é o seu compromisso? Responde no teu coração para você mesmo. Eu quero então deixar, já terminando minha palavra, 2 perguntas para você levar, junto com todas essas que eu já fiz um monte de perguntas, mas eu quero deixar 2. E é nessas que você vai pensar essa semana. A primeira delas é: com quem que é o seu compromisso? Com quem é o seu compromisso?
E a segunda é: há lugar de arrependimento na sua vida ou você é arrogante e orgulhoso como Saul?